Fala, Fogão! Dia importante no Botafogo com a apresentação oficial do Ramon Dias, o técnico argentino que pela primeira vez deu uma entrevista coletiva como comandante do Botafogo. Respondeu uma série de perguntas, tanto da mídia tradicional quanto da mídia independente, e logicamente passou muita informação interessante que eu vou comentar aqui para você para poder te deixar atualizado. Um outro aspecto que eu quero comentar nesse vídeo é a situação do Guilherme Santos, o jogador que acabou se machucando diante da equipe do Bahia nesse último domingo, ainda na primeira etapa, depois de fazer uma finalização de muito longe. Uma finalização que sinceramente nem tinha razão de ser. Mas ele tentou a finalização e nesse momento específico acabou se machucando. Saiu o resultado do exame e as informações não são nada animadoras. Já a situação do Romildo, nosso volante da equipe sub-20, está com um contrato para ser renovado. O contrato dele que acaba no fim desse mês e o Botafogo está buscando agilizar essa renovação para não perder uma revelação da equipe sub-20. Eu vou comentar tudo isso para você, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, aqueles pedidos especiais. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp e, além disso, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para que a gente possa alcançar a meta de 1.500 inscritos aqui no canal. Se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero comentar aqui nesse vídeo é a situação do Guilherme Santos. O exame de imagem foi realizado e a constatação é que é uma lesão grave, onde o Guilherme Santos não tem sequer prazo para retornar. Vai fazer fisioterapia, vai fazer todo o procedimento de recuperação, mas quando ele volta, ninguém sabe. Então não é uma lesão tão simples, ele que fez uma postagem no Instagram comentando essa situação, é uma situação difícil para qualquer atleta, nenhum jogador gosta de ficar lesionado, e o Guilherme Santos tinha acabado de voltar ao time, vale ainda esse destaque. Então ainda tem um peso emocional na cabeça do jogador. Tomara que ele se recupere, não porque se trata de um jogadoraço e tal, mas é um cara que não tem como a gente negar, se dedica, se empenha para honrar a camisa do Botafogo. E que tem uma característica que o Vitor Luiz, infelizmente, não tem, que é a explosão e a velocidade para levar essa bola na linha de fundo. O Vitor Luiz não faz as ultrapassagens, a gente sabe muito bem disso, já comentei isso aqui no canal em outras oportunidades, é um ponto fraco do nosso lateral que, se desenvolvesse esse lado do seu jogo, evoluiria muito, sem a menor sombra de dúvida. Porque o Vitor Luiz é um bom lateral, não é um lateral excepcional, é um bom lateral. Só que peca nessa parte do jogo ofensivo. Quando chega ali no campo de ataque, o Vitor Luiz não faz as ultrapassagens para dar a opção de passe para quem está ali perto dele, fazendo aquelas triangulações, aquelas tabelas. Na maioria dos casos, o Vitor Luiz dá o passe e para, ele não avança. Então isso acaba dificultando a construção de jogadas da equipe do Botafogo. É sempre muito importante o lateral passar para receber. O lateral que não passa para receber não dá opção ofensiva para que o time possa continuar construindo as suas jogadas. O que acaba acontecendo pelo lado do Vitor Luiz? Ele toca, fica atrás para receber. O jogador não vai para o mano a mano e retorna para o Vitor Luiz. Então a gente fica engessado, não consegue avançar, não consegue evoluir. Que o Ramon Dias, de repente, possa dar algumas dicas aí para o jogador e ele comece a fazer essas ultrapassagens no campo de ataque. Um outro ponto aqui que eu quero comentar com você é a situação do Romildo. O contrato do Romildo, volante do Sub-20, termina no fim desse mês. E o Botafogo está buscando costurar essa renovação de contrato por mais 2 anos. Sinceramente, eu não gosto dessa ideia de você deixar para a última hora a renovação de um contrato. Se você acredita que se trata de uma potencial revelação, de um jogador que tem potencial para se desenvolver, então você não deixe chegar em cima do laço para você tentar a renovação. Porque se ele é um bom jogador e de repente já tem outras equipes de olho, o Botafogo sempre vai correr o risco de perder uma jovem revelação. Não dá, né? A gente tem que ter uma melhor gestão de contratos, melhor gestão das revelações. Que jogador a gente acha que tem potencial, vale a pena manter, que jogador não tem potencial, o Botafogo vai liberar. Enfim, isso tudo passa também por gestão. Quando você fala de gestão de contratos, gestão da base, envolve uma série de fatores. Entre eles, essa situação de você não deixar o contrato de uma revelação da nossa equipe sub-20 ficar próximo de acabar para você tentar a renovação. Vai que o empresário, de repente, seja o pai, seja o empresário mesmo, acabe dificultando a renovação, porque tem um outro time ali, ó, só cantando a pedra aqui no ouvido do pai, no ouvido do empresário ou do próprio jogador. O Botafogo, sem sombra de dúvida, tem que evoluir nessa parte. Já a respeito da apresentação do Ramon Dias, tem alguns destaques que eu quero fazer.
Os dois representantes do Botafogo que participaram dessa coletiva foi o Túlio Lustosa, gerente de futebol, e o Marco Agostini, que é o vice-presidente de futebol. Ou seja, a gente continua não vendo a presença do Mufarrege, do Carlos Eduardo Pereira, pelo menos esses dois, porque é presidente e vice-presidente do Botafogo atualmente. Não apareceram em momento algum. Um outro ponto aqui que vale comentar é que não teve nessa apresentação do treinador a entrega da camisa do Botafogo. Um momento muito importante que você consegue enaltecer também patrocinadores, destacar a imagem dos patrocinadores, mas não foi feito. Também não foi feita a entrega, por exemplo, de uma carteirinha de sócio para o novo treinador, justamente para você enaltecer a importância do programa de sócio-torcedor, tentar atrelar a imagem do novo treinador, um cara que a torcida tem carinho, que está esperando aí bastante trabalho dele, um trabalho positivo, e você tentar ganhar aí novos sócios por conta da apresentação do novo técnico. Não foi feito nada disso, da mesma forma como você não tinha, na apresentação do treinador, um tradutor, ou seja, alguém que pudesse falar para o Ramon Dias precisamente qual era o teor das perguntas. Quem fez esse papel de tradutor foi o Túlio Lustosa, mas claramente ficou muito evidente isso. O Túlio Lustosa passava informações muito resumidas em relação àquilo que tinha sido perguntado. Às vezes aconteceu de uma pergunta ter quase 1 minuto e o Túlio Lustosa ali em 15 segundos falava para o Ramon Dias o que era a pergunta. Então, certamente, na hora de passar essa informação, de traduzir, ele pode suprimir alguma informação, fazer o treinador focar a resposta num lado que seja mais interessante. Não estou afirmando, mas quando você tem uma pergunta de 1 minuto reduzida a 15 segundos, naturalmente você não passa o teor completo dessa pergunta. A respeito das respostas do Ramon Dias, ele começou dizendo que aceitou esse desafio para vir para o Botafogo porque sempre foi um profundo admirador do futebol brasileiro, do futebol que se pratica aqui no Brasil. Ele que é um técnico com uma veia ofensiva, gosta de pressionar os adversários, colocar os adversários em dificuldade, e o futebol brasileiro, historicamente falando pelo menos, tem muito disso. Enalteceu a história do Botafogo, disse que está assumindo o time mais tradicional do país, naturalmente fez o dever de casa dele para poder amaciar o nosso ego enquanto torcedor. Claro que a torcida gosta de escutar um novo treinador, ainda mais um cara estrangeiro, falando disso, do Botafogo ser o time mais tradicional do Brasil. E claro, ele não é bobo nem nada, fala isso na coletiva de imprensa porque sabe a importância de você ter a torcida ao seu lado. No momento, ainda por cima, que o Botafogo vive grande pressão por estar na zona do rebaixamento. E por falar em zona de rebaixamento, o Ramon Dias deixou bem claro que ele tem um projeto de formar um bom jogo, mas que tenha resultados de curto prazo, porque a gente não pode ficar esperando muito tempo para ver vitórias. Falou inclusive em mudança de mentalidade, para que o grupo passe a focar nas vitórias, não pensando que o empate é um bom resultado, sempre jogar em busca da vitória, sendo uma equipe agressiva, de atitude, que realmente se dedique, trabalhe bastante para poder alcançar os resultados. Ele deixou bem claro isso. A promessa que ele fez foi disciplina, dedicação e trabalho para poder tirar o Botafogo dessa situação. Falou em mudança de atitude porque realmente a gente vê uma equipe hoje muito abatida e o Botafogo precisa ter uma mudança de atitude para poder voltar a vencer no Campeonato Brasileiro e encaixar uma sequência de bons resultados. Também ficou claro nessa coletiva de imprensa que o treinador tem uma ideia de ficar aqui no Botafogo há algum tempo, não apenas nesse final de Campeonato Brasileiro, o que é muito importante, não só porque o contrato dele vai até dezembro de 2021, mas sim porque o treinador quer construir uma identidade de jogo. E ele, experiente que é, sabe muito bem que você não constrói uma identidade de jogo da noite para o dia. Você tem que convencer jogadores, tem que fazer todo mundo comprar aquela ideia e todos, sem exceção, irem na mesma direção. Ele deixou bem claro isso, inclusive, a necessidade nesse trabalho, para o Botafogo sair da situação que se encontra, de todos estarem juntos em prol de um mesmo objetivo. Isso, obviamente, é extremamente necessário e fundamental. Para o Ramon Dias é muito importante que o Botafogo volte a ser protagonista, volte a atuar como uma equipe grande que é. Eu, sinceramente, gostei muito dessas palavras do treinador. Ele demonstra realmente que entende os anseios do torcedor. A gente está cansado de ver o Botafogo lutando contra o rebaixamento. O Botafogo tem uma história muito bonita no futebol brasileiro, ninguém pode negar isso. A gente pode sim questionar o fato do Botafogo não ter tantos títulos assim quanto a gente gostaria, mas não dá para questionar a história do Botafogo. A grandeza, inclusive, do Botafogo se mede pela nossa história, também pela nossa torcida, obviamente. A gente tem uma torcida muito apaixonada que faz o Botafogo continuar grande. Já falei isso aqui em outros vídeos. Quem sustenta a grandeza da instituição nesse momento somos nós, torcedores. Porque dentro de campo e na gestão, o Botafogo esqueceu, adormeceu essa grandeza. E a gente tem que acordar isso mais uma vez. Então o Ramon Dias, que é um técnico que gosta de desafios,
que fez um grande projeto de reconstrução no River Plate, depois deles terem voltado da segunda divisão do Campeonato Argentino, encara no Botafogo um desafio semelhante, embora o treinador tenha deixado bem claro que já pegou situações muito mais complicadas do que ele está pegando agora no Botafogo. Olha, a situação mais complicada do que a do Botafogo, juntando tudo que está acontecendo no clube, esse trabalho anterior do Ramon Dias aí, que ele fez isso, deve ter sido bem complicado, porque a gente sabe que a situação no Botafogo é difícil. E olha como é difícil. Enfim, ele ainda falou muito bem sobre o estádio Newton Santos, disse que o Botafogo, como uma equipe grande, oferece aquilo que o treinador precisa para trabalhar. Naturalmente, não entrou nos detalhes sobre a estrutura. A gente sabe que o Botafogo, sem um centro de treinamento adequado, não tem uma boa estrutura, deixa a desejar nesse aspecto. Mas o Ramon Dias, malandro que é, experiente que é, não ia entrar nesse mérito na primeira coletiva que ele vai dar para a imprensa, logicamente. Ele pode até pensar que falta isso, falta aquilo, mas deixou bem claro que a estrutura ali que está disponível permite o trabalho ser realizado. Falou ainda sobre desenvolver questões táticas e físicas, algo que naturalmente vai ser extremamente fundamental para ele poder implementar o estilo de jogo que o Ramon Dias gosta de implementar. Um estilo de jogo onde a equipe pressiona o adversário, sobe as suas linhas, reduz espaço, está sempre próximo da grande área adversária. O Ramon Dias deixa bem claro isso. Se você se aproxima da grande área do adversário, você está longe da sua própria grande área. E é muito melhor você estar perto da grande área do adversário do que da sua própria, naturalmente. Para fazer isso, ele já identificou a necessidade de melhorar a parte física dos jogadores, além da parte tática. O Ramon Dias que elogiou muito a nossa dupla de zaga, uma zaga jovem, forte, veloz, e também comentou a respeito dos laterais, dizendo que são laterais que atacam muito. Mas nesse momento, o Ramon Dias aproveitou para fazer um comentário de implementar mudanças táticas. Foi curioso, porque ele comentou sobre os laterais e logo na sequência ele falou das mudanças táticas. Então ele deve ter enxergado alguma coisa, principalmente, obviamente, nessa partida contra o Bahia, que foi a partida mais recente, que ele não gostou e ele enxerga a necessidade de mudança. Um outro ponto que o Ramon Dias comentou foi sobre a própria saúde. Teve pergunta sobre isso, já que o treinador vai ter que passar por um procedimento cirúrgico de última hora, e ele disse que está bem, foi um procedimento que surgiu a necessidade de fazer agora, ele não sabia antes, teve um exame aí na semana passada e foi comunicado para ele no dia da assinatura do contrato. Inclusive, o Túlio Lustosa deixou bem claro que no dia da assinatura do contrato, o Ramon Dias colocou à disposição o cargo, inclusive, caso o Botafogo entendesse que essa ausência de 10 dias não seria desejável. Mas o Botafogo entendeu que era melhor manter o treinador naturalmente, não é por causa de 10 dias que o trabalho não vai ser executado. Ele tem uma comissão técnica completa, com 2 auxiliares, 2 analistas de desempenho, um preparador físico e, com toda certeza, esses profissionais em contato com o Ramon Dias, mesmo que à distância, nesse período que ele vai estar ausente, têm total capacidade para começar a implementar as ideias do treinador. Eles que trabalham há muito tempo juntos, naturalmente, não vão ter dificuldade em entender o que o Ramon Dias quer para a equipe do Botafogo. São aspectos interessantes aqui sobre essa entrevista coletiva. O Ramon Dias traz um fato novo para o Botafogo, a gente que está precisando realmente dessa mudança de mentalidade, de entrar nas partidas para buscar as vitórias, não se contentando com o empate, algo que ficou muito evidente, por exemplo, na partida contra o Bahia. O Botafogo não forçou para poder buscar aquela vitória. No fim da partida, estava muito evidente a satisfação do elenco com mais um empate, mesmo o Botafogo sendo a equipe que mais empata na competição. Então, quando você tem a chegada de um treinador com mentalidade vitoriosa, com currículo vitorioso, colocando aquela visão para os jogadores, mostrando que o Botafogo tem que ter atitude, agressividade, uma mentalidade vencedora, entrar em campo em busca da vitória e apenas da vitória, isso daí pode realmente fazer uma grande diferença. E não é à toa que a torcida do Botafogo está tão esperançosa em relação ao trabalho do Ramon Dias. É um fato novo que o Botafogo necessita para que a gente possa, de fato, dar uma virada na situação. E você, Fogão, o que você pensa a respeito da chegada do Ramon Dias, dessa situação da lesão do Guilherme Santos? É uma lesão chata, um jogador que já vinha afastado do Botafogo por questões físicas, de Covid, e também essa questão do Romildo. Eu, sinceramente, conforme eu disse, não gosto de deixar a renovação para a última hora. Se você entende que o garoto tem potencial, então você tem que se precaver para não correr o risco de perder uma jovem revelação. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like, por gentileza, compartilha nos seus grupos do WhatsApp e mais uma vez eu peço, se você puder se inscrever para ajudar o canal a crescer, eu vou ficar eternamente agradecido. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.